Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, iniciando agora uma playlist do módulo de reações de enóis e enolatos, né, que são reações também de compostos carbonelados. Entretanto, como elas se dão por um mecanismo diferente, eu decidi agrupá-las em uma playlist separada. Bom, eu já comentei na playlist de cetonas e aldeídos sobre a questão dos enóis, né, do processo de enolização, que é um fenômeno de tautomerismo, que é quando uma função se converte rapidamente em outra função e vice-versa, e elas ficam num equilíbrio entre duas funções. Isso ocorre com compostos carbonelados, especialmente com cetonas e aldeídos. A cetona ela pode permanecer na forma cetônica ou na forma enólica. Essas duas formas, cetonas, essas duas formas, a cetônica e a forma enólica, elas estão em equilíbrio, uma se interconvertendo na outra, e normalmente a forma cetônica é muito mais estável do que a forma enólica. Entretanto, a forma enólica apresenta uma reatividade diferente da forma cetônica. Então, a forma enólica, né, é quando a acetona se converte num enol. E por que se chama enol? O ol vem de álcool, dessa hidroxila aqui, e en vem de alceno, essa ligação dupla, ou seja, é uma hidroxila ligada a um carbono sp2 que está fazendo uma ligação dupla com outro carbono. Então, é um enol, enol. Bom, o tautomerismo acontece espontaneamente e em equilíbrio, né? Só que, como eu falei, a forma cetônica é muito mais estável, muito mais abundante que a forma enólica. Então, para que você faça uma reação, para que você possa fazer uma reação se aproveitando da forma enólica, ou seja, querendo que o enol reaja, você precisa fazer com que o meio favoreça a reação de enolização, ou seja, aumente a proporção da forma enólica em relação à forma cetônica para que ela possa fazer as reações na forma enólica. Eu vou passar aqui os três meios principais de promoção da reação de enolização, que é a enolização promovida por ácidos próticos, a enolização promovida por ácidos de Lewis e a enolização promovida por bases, que nesse caso vai formar o enolato, ou seja, o sal do enol, né? A base conjugada do enol. A base conjugada de um enol é o enolato. Na enolização promovida por ácidos próticos, normalmente empregam-se ácidos inorgânicos fortes, como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, sendo o ácido clorídrico mais usado até que o ácido sulfúrico, mas o ácido sulfúrico funciona bem também, e em meio aquoso. Uma acetona, né? Aqui eu estou colocando um G, porque esse G pode ser de H de aldeído ou um carbono de cetona, né? E lembrando que a reação de enolização vai ocorrer aqui, ó, no hidrogênio alfa a carbonila, que eu vou comentar na próxima aula, mais especificamente sobre a reatividade desse carbono alfa. Mas, por hora, é só lembrar que o processo de enolização ocorre a partir empregando pelo menos um hidrogênio alfa a carbonila. Como que se dá essa enolização? Bom, um ácido inorgânico forte em água, ele vai gerar o íon hidrônio, né? E o íon hidrônio vai protonar o oxigênio da carbonila, deixando essa carbonila ativada e esse oxigênio positivo. Como o oxigênio positivo não é muito estável, ele tende a se estabilizar, atraindo o par de elétrons da ligação π, dessa ligação dupla carbono-oxigênio, para neutralizar sua carga positiva, e isso ocorre com a ajuda de uma molécula de água que está presente no meio, que vai atuar como base, abstraindo esse hidrogênio alfa, e esse par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio vai fazer a ligação dupla do enol.
Então, com esse movimento de elétrons, esse par de elétrons forma a dupla, o par de elétrons π da ligação dupla carbono-oxigênio neutraliza a carga do oxigênio, você tem aqui o enol, né? A enolização promovida por base, ou seja, uma cetona em meio aquoso, na presença de um ácido inorgânico forte, vai ter uma proporção de enol muito maior do que se ela estivesse em meio neutro. Então, ocorreu um processo de enolização promovido por ácidos próticos. O processo de enolização também pode ser promovido por ácidos de Lewis. Nesse caso, normalmente, os solventes que se empregam são éteres. Esse sistema aqui, BH3, né, que o boro é um ácido de Lewis muito reativo, em éter, é um sistema muito utilizado para promover a reação de enolização mediada por ácidos de Lewis. Lembrando que, nesse caso, o enol vai aparecer ligado ao ácido de Lewis. Como se dá isso? O par de elétrons livre do oxigênio da carbonila vai atacar o boro, que é um ácido de Lewis. Pode ser outro ácido de Lewis, tá? Também, tá? Mas é que acaba que esse sistema boro solúvel no éter, né? Boro em THF, boro em éter dietílico, acaba sendo mais utilizado porque funciona muito bem para esse tipo de reação. Uma vez que o boro está ligado ao oxigênio, nós temos esse sistema, o oxigênio doou um par de elétrons para o boro, então ele fica positivo, o boro recebeu um par de elétrons do oxigênio, então ele fica com a carga negativa, porque ele ganhou um elétron. Então, uma molécula do éter abstrai esse próton, esse hidrogênio alfa carbonílico, e o par de elétrons vai formar a ligação dupla carbono-carbono, e um par de elétrons da ligação π, da ligação dupla carbono-carbono, neutraliza o oxigênio, dando origem a um enol, né? Só que nesse caso é um enol na forma de ligado a um ácido de Lewis. Mais à frente eu vou mostrar uma reatividade interessante desse processo de enolização promovida por ácido de Lewis. Mas, por hora, fica só bem claro que a intenção aqui é mostrar simplesmente o mecanismo do processo de enolização promovido por um ácido de Lewis. Já no caso da enolização promovida por base, ou seja, para formar enolatos, a base conjugada do enol, ela acontece aproveitando-se de uma característica dos hidrogênios alfa-carbonílicos, que é a sua acidez quando comparado a hidrogênios de hidrocarbonetos, por exemplo. Um hidrogênio alfa-carbonílico apresenta um pKa em torno de 20, né? Então, um pKa de 20, para efeito de química orgânica, um pKa considerável, uma acidez apreciável, ou seja, uma acidez que pode-se, de modo muito prático e efetivo, utilizá-la como meio de reação para a formação de ligações carbono-carbono, por exemplo. Porque se você comparar o pKa de um alcano é em torno de 50, o pKa de um alceno é em torno de 45. Então, um pKa de 20 para um composto orgânico, para um hidrogênio ligado a um carbono, é bastante ácido. Tanto que, quando ele reage com base, uma base até forte e muito comum, como o hidróxido de sódio, ele já forma o enolato. E por que esse hidrogênio é tão ácido, né? É apreciavelmente ácido? Porque a sua base conjugada, o enolato, ele é uma base muito estável. Por quê? Esse par de elétrons aqui, ele é alfa a uma carbonila. Então, o que acontece? Ele pode ser estabilizado por ressonância. Ele vai ser, na verdade, um híbrido entre essas duas formas canônicas, não é? De modo que todo ácido que consiga ter uma base conjugada estável, ele tem uma acidez considerável, porque se a base dele é estável, ela tende a ser não reativa. Então, não volta para a forma ácida. Então, o hidrogênio alfa carbonílico, ele é muito ácido, ele é apreciavelmente ácido por conta disso, porque ele forma uma base conjugada estável, uma base conjugada estabilizada por ressonância, que é o enolato.
E como toda base conjugada, né, um enolato também pode atuar como nucleófilo, né? Eu já falei várias vezes na playlist de mecanismos de reação, na playlist de SN2, né? Eu já mostrei que todo nucleófilo é uma base, toda base é um nucleófilo. Por quê? Todas as duas têm pares de elétrons livres disponíveis para serem doados para a formação de uma ligação covalente. Você vai chamar de base quando essa ligação covalente é formada com qualquer outro átomo e vai chamar de nucleófilo quando essa ligação covalente é formada com um átomo de carbono. Mas o enolato, ele é tanto básico quanto nucleofílico e é uma base conjugada muito estável. Depois, em outras aulas, eu vou mostrar que, dependendo da base aqui, você vai ter um direcionamento de a reação, não é? Mas, por hora, fica-se apenas, né, a questão da enolização promovida por bases. Bom, essa aula foi introdutória apenas para mostrar os 3 processos de enolização, ou melhor, os 3 meios reacionais que você consegue favorecer a formação do enolato ou do enol, ou seja, deslocar o equilíbrio do tautomerismo no sentido da forma enólica, que pode ser feita por ácidos próticos em meio aquoso, ácidos de Lewis ou empregando-se bases. Para isso, obrigado, bom estudo.